Shalom, shalom. Nós estamos começando mais uma aula sobre a história de Israel. Na verdade, nessa nossa aula de hoje, nós começaremos a falar de fato sobre a história de Israel. Se cada um de nós fôssemos começar a contar essa história, provavelmente começaríamos de lugares completamente diferentes. Uns começariam de Bereshit, outros começariam de Noar, outros começariam da saída do Egito, outros começariam de Yosef no Egito, da chegada no Egito, outros começariam de Moshe Rabbeinu. Cada um começaria de uma maneira. Mas, para mim, para a nossa forma de entender, que quando estávamos montando o nosso cronograma do curso, nós tomamos por ideal começarmos pela história de Avraham Avinu. Por que Avraham Avinu? Porque começar a história de Israel por Avraham Avinu e não por Adão, não por Noah, não por quem quer que seja. Avraham Avinu, ele configura a essência do povo judeu. Tudo que Avraham Avinu passou, tudo que Yitzhak Avinu passou, tudo que Jacob Avinu passou, o povo de Israel simplesmente vive refletindo, ele vive como um reflexo do que eles passaram. Avraham Avinu conta a nossa Torá que que é proveniente de Ur Kassedim, Ur dos caldeus, a tradução. Mas ele não veio do nada assim, ele veio, eu vou pegar aqui na Torá para explicar bem para vocês, ele vem com o pai dele. Na verdade, Avraham, ele vinha junto com o pai em busca de um lugar novo. Terah, o pai de Avraham, também tinha esse desejo de buscar um novo lugar. Porque olha só, em Bereshit 31, Gênesis 31, 11:31. E tomou Terah a Avraham, seu filho, e a Lot, filho de Haran, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Avraham, seu filho, e saíram com eles de Ur de Kassedim para ir à terra de Canaã. E chegaram até Haran e ficaram ali. E foram os dias de Terah 205 anos e morreu Terah em Haran. Ok? Vou compartilhar aqui com vocês os nossos mapinhas aqui para que todos tenhamos aqui a completa visualização do que estamos falando. Vocês estão vendo o mapa? Alguém pode confirmar para mim? Sim. Ótimo. Sim. Então aqui nós vemos Sim. o trajeto de Abraão. Eles, Abraham e seu pai, Haran, saíram da terra de Ur e aqui embaixo. E foram subindo, olha só, eles estavam querendo chegar aqui, ó, em Canaã, que era essa região. Por que eles não vieram direto? Hoje os microfones estão totalmente liberados. Quem quiser palpitar, pode palpitar, tá bom? Hoje é bem conversa essa nossa aula. Por que eles não vieram diretos, eles subiram? Talvez porque tinha outros povos aí nesse meio. Na verdade, eles foram onde? Por quê? Pode falar. Por causa do rio, Rav? Por causa do rio? Por causa sem água, eles não conseguiriam andar tão longe assim. Exatamente, aqui era deserto, né? Então, como os povos eram poucos na época, e eles andavam por caminhos onde as caravanas elas iam de um local a outro, né? Então, eles subiram, passando pela região aqui que tinha água, que tinha como se manter vivo, subiram e foram até Haran. Haran é aqui em cima. E eles pararam ali, não acabaram de descer. Nessa história toda de Terah, o Midrash ele nos conta que Avraham, quando ele era muito pequeno, muito novo, ele sozinho, ele entrou em uma reflexão sobre o motivo de que todos eles seguiam muitos deuses, porque seria o motivo de servirem tantas divindades. E ele sozinho
com sua própria consciência, com sua própria reflexão, ele chegou à conclusão de que não é possível que houvesse muitos deuses. Que se existe um Deus no mundo, esse Deus é Hashem. É o criador de todas as coisas. Ele não tinha o conhecimento de Hashem ainda, propriamente dito, mas ele chegou à conclusão de que se existisse um Deus, ele era um só. Não tinha como ser dois, como ser três, ou como ser quatro, ou como ser cada um em um lugar. Era um único Deus, criador de todas as coisas. E aí, Hashem se revela a Abraham, após ele ter essa concepção, e diz, Lech Lechá, que é aí que inicia-se a Parashá de Abraham. Lech Lechá. Lembra que nós falamos que os patriarcas, a relação dos patriarcas, ela é muito intrínseca com o povo de Israel. Tudo que os patriarcas passaram, também passa o povo de Israel. Então, Lech Lechá é a primeira frase que Hashem diz para Moshe, para Abraham. Trajetória aqui, ó. O que quer dizer Lech Lechá? Quem sabe o que quer dizer Lech Lechá? Vai por ti. Vai por ti. Qualquer pessoa, ou até que se aproxime do povo de Israel, ou até mesmo o povo de Israel, ao seguir a Torá, faz por Hashem. Por que nós seguimos a Torá? Por Hashem? É um guia para vivermos melhor. Então é por quem? Por nós. Por nós. Então, ao se aproximar da Torá, ou para seguir as vontades de Hashem, não devemos achar que nós fazemos isso por ele. Não fazemos por ele, fazemos por nós. Da mesma forma que Hashem diz para Abraham, Lech Lechá, vai por ti. Não fala vai por mim, ou vai porque eu estou mandando. Vai por teu próprio bem. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, que seria a terra de Israel, a terra de Canaã. E aí, vem Abraham e desce, e vive aqui nessa região por muito tempo. Aqui nós temos algumas escavações históricas de como eram essa região no passado. Se eu não me engano, aqui é Haran. Deixa eu pegar aqui a página. Também. Correto. Aqui é de Haran. E essa é uma figura de Haran, que era onde eles tinham parado lá em cima, onde o pai de Abraham viveu e o pai de Abraham morreu junto com ele. Vamos para a próxima. Aqui nós temos aqui o mapa da terra de Israel naquele período. Deixa eu ver, dá para a gente se aproximar aqui um pouquinho. Por que a gente é importante ter esses mapas aqui? Porque eu quis enviar todos esses mapas para vocês. Sempre que nós falamos da terra, da história de Israel, de Abraham Avinu, ou de Isaac, ou de todos esses, é muito importante que nós nos coloquemos na sua época. Não devemos pegar a Torá hoje e ler a história de Abraham e pensar como carro, que a gente tem água, que a gente tem os confortos. Mas por que ele não seguiu a Torá? É tão fácil seguir a Torá. Por que ele não fez isso? É tão fácil fazer isso. Por que ele foi descer para o Egito e foi falar para o faraó que era irmã dele, só falar que não era irmã dele, que era a mulher dele, não acontecia nada. Isso nós temos nossa ideia hoje. Então, sempre que nós formos aqui interpretar a Torá e tentar entender de alguma maneira boa a Torá, nós devemos nos colocar nesse momento histórico. Tá ok? Então, aqui, por isso que eu quis trazer essas figuras aqui, para que vocês possam entender bem aqui, se sentir no período de Abraham Avinu. Também, nesse mesmo período, a Torá, ela nos traz vários outros tipos de povos que viviam nessa região. Que tinham, por exemplo, os Refaim, que a Torá diz que é um povo de gigantes. Os Zuzim, a Torá chama de Zuzim porque o idioma deles era Zuzuzuzuzu,
Eles falavam muito com a letra azul. E aqui é a região com que Abraham ele se estabeleceu entre Beersheba e Elonei Mamré. Por aqui. Ok? Perto do Yamamela. Quando Abraham Avinu ele se estabelece na terra de Canaã, ele encontra um outro problema. Um problema que ele já havia superado no período que ele vivia com seu pai, que era a questão da existência de muitos deuses. O Midrash conta que para ele tentar demonstrar para o pai que não existiam muitos deuses, e o pai dele saiu certa vez pela manhã e falou para Abraham colocar um prato de comida na sala dos deuses, e ele foi e colocou. Só que ele quebrou todas as estátuas e deixou só uma. Quando o pai dele retorna, o pai dele diz: Abraham, o que você fez? Você está louco? Você quebrou minhas estátuas? Ele fala: não, pai, não fui eu. Eu coloquei o prato de comida e a estátua maior quebrou a cabeça de todas as outras e ela queria comer a comida. Aí ele diz: Abraham, você está louco? Como que uma estátua pode fazer alguma coisa? Ela nem se mexe. Aí ele diz a conclusão para o pai: mas se ela nem se mexe, como que você confia que essa estátua é uma divindade ou é um deus ou algo assim? Quando Abraham desce para Canaã, para a região de Canaã, ele encontra uma cultura que é a cananita. Na cultura cananita existia um conceito que é o conceito de um El. Quem sabe o que significa El? Deus. Deus. Em que sentido a palavra El significa Deus? Deus como um Deus altíssimo? Seria um Deus terrestre, Rav? Um Deus próximo? Um Deus talvez mais próximo, mais terreno? Não. Poder mais menor? Um Deus no sentido geral. Um Deus no sentido geral. Muito bom. Muito bom, Demóstenes. Um Deus no sentido geral. El, em hebraico, seria a mesma coisa que usar a palavra Deus com D minúsculo no português. E aqui, quem está com a Torá fácil aí que pegou, pode ler para mim Bereshit 14:19. Aqui, Gênesis 14:19. Quem está com a Torá fácil pode ler para mim. Por favor. Pode ler, Steph. Em português. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Só aí. Criador dos céus e da terra. Só até aí, só até aí. O que quer dizer Deus Altíssimo? Em hebraico está El Elyon. Ele El Elyon. No conceito cananita de El era qualquer divindade. Porque para os cananitas, as divindades elas eram pertencentes a uma localidade. Então aqui nós temos a fotinha aqui de uma dessas divindades, de um desses El. Então para o cananita, por exemplo, se você morava numa montanha, naquela montanha tinha um El que cuidava dela. Se você ia para um rio, naquele rio tinha um El que cuidava daquele rio. Se você pertencia a um povo, aquele povo tinha um El que cuidava daquele povo. Então, as divindades elas eram condicionadas ao local, a situações e a povos. Mas Abraham ele tinha um conceito diferente. Qual que era o conceito dele? Que existia um El Elyon. O texto que a gente leu aqui agora nos demonstra que o conceito de divindade para Abraham era diferente do que era para as outras pessoas, porque ele podia não entender muito bem ainda, mas ele acreditava que existia um Deus supremo, um El Elyon, um Deus
acima de todas e quaisquer coisas e que controlava todas e quaisquer forças que pudessem existir. Então essa foi o grande insight de Abraham. Ok? Vamos seguindo aqui nosso plano, nosso projetinho. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ô, Rav, Pode perguntar. é muita especulação supor que em algum momento da vida de Abraham, quando ele deixou, né, os deuses dos pais deles e passou a servir o Deus único, que ele se tornou monólatra, ou seja, ele começou a acreditar que existia um Deus acima de outros deuses. Não necessariamente ele se tornou monoteísta, assim, ou... Isso é só a título de curiosidade, tá? Eu sei que não é muito importante. Claro, eu estou tentando entender a sua pergunta aqui. Então, de fato, Abraham tinha um problema ali. O Abraham, ele de fato, ele chegou à conclusão de que existia um Deus, sozinho, sem ninguém ajudar ele. Entretanto, ele não tinha a tradição passada desde Adão até ele, para que ele seguisse as Sheva Mitzvot Bnei Noach. Então, apesar dele ter a consciência de que existia um único Deus, ele não tinha a instrução da vontade desse Deus. Ok? Quando que ele aprende essa instrução? Quando ele desce aqui para a região de Canaã, que era uma região onde que os filhos de Shem, que é o filho de Noah, habitavam. E o Shem e Ever tinham uma yeshiva, uma academia, onde eles estudavam. E Abraham, ele vem e aprende com o Shem e com Ever a sagrada tradição, que são as 7 leis de Noah. Compreendeu? Entendi. Ficou claro aí? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa informação? É importante essa informação. Rav, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No caso, não foi Hashem que buscou ele, foi ele que procurou Hashem? Foi Abraham que buscou Hashem. E aí que está a grande diferença em Abraham. Porque Abraham, ele sozinho, chegou à conclusão da existência de uma única divindade e de que existe um único Criador. As Sheva Mitzvot, hoje, para nós, como judeus e como o conhecimento da Torá, você fala, mas isso não é suficiente. Isso para nós, hoje. Naquela época, onde vigoravam somente as Sheva Mitzvot Bnei Noach, a única mitzvah que existia era reconhecer o Criador. Reconhecer que existe um único Criador e não maldizer o seu nome. Essa é a única mitzvah das Sheva Mitzvot Bnei Noach que dizem respeito ao relacionamento com Deus. É a conhecer que há um único Criador e não maldizer o seu nome. Compreenderam? Então, quando ele chegou a essa condição, a essa concepção sozinho, isso já bastou para ele, entendeu? O que é diferente para nós hoje. Hoje, para nós, após o povo de Israel ter recebido a Torá, uma pessoa sozinha não consegue atingir o seu objetivo. Ele tem que buscar em Israel a instrução para que ele possa, de uma maneira plena, cumprir o Mitzvot Bnei Noach e ser uma pessoa, um ser humano pleno e no seu papel com a humanidade. Ficou claro? Ficou, Rav. Mas então, será que foi isso que Hashem olhou tanto para ele ao ponto de iniciar a aliança de Israel com ele? Será que foi isso que chamou tanto atenção no meio de tantos povos e ele se destacou? Sim, ele se destacou porque ele chegou à conclusão sozinha, né? Sozinho. Apesar das outras nações terem recebido essa tradição da divindade ser uma única divindade, Abraham não recebeu por tradição isso. Porque ele viveu em um país idólatra e ele sozinho chegou a essa conclusão. E aí, como ele buscou Hashem se revelou a ele de uma maneira inigualável com Abraham. Entenderam? Sim.
Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui, então, nós vemos aqui agora para entender um pouquinho dos costumes do passado. Um pouquinho só, a gente não vai se demorar muito nisso. Mas é que, como nós estamos falando, dando uma passadela sobre a história de Abraham, nós vamos falar sobre isso. Abraham, ele vem e faz um pacto. Ele faz um pacto com Avimelech. Deixa eu achar aqui na Torá. Desculpa, não foi entre Abraham, foi aqui. Deixa eu achar aqui, só um momentinho. Aqui. Foi um pacto com Hashem. A primeira situação que acontece esse pacto, onde se separam as metades, foi com Hashem, e depois, mais para frente, ele faz um pacto idêntico com Avimelech, onde se separa metades de pombas e de animais. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha só, essas são as pombas de que eram as pombas regionais e os animais regionais de época, tá ok? Que foi enviado no e-mail de vocês. E nós temos aqui uma ilustração de como que era essa organização aí. Então, as pessoas dividiam os animais no meio, com metade para um lado e metade para o outro lado, e atravessavam os animais no meio. Atravessavam andando mesmo, passando pelo meio de uma metade aqui e outra metade ali. Essa era a forma como que os pactos eram feitos nessa época. Ok? Como nós vemos que as pessoas já tinham um determinado tipo de tradição de praticar certas ações regionais, certas ações culturais, que não necessariamente eram solicitadas por Hashem, mas que, de certa forma, Hashem acatava esses costumes, porque isso a gente ouviu muitas vezes falar. A Tanakh, ela fala na linguagem humana, não fala na linguagem divina, porque se ela falasse uma linguagem de anjos ou divina, nós não entenderíamos. Então, de igual maneira, quando Hashem ele vai se relacionar com o ser humano, ele se relaciona em primeiro momento da maneira como nós estamos. Então, para ele fazer um pacto válido com Abraham Avinu, ele deveria, nesse primeiro momento, deixa eu fechar, tem alguém que está com o áudio aberto aqui. De igual maneira, ele deveria, Hashem, não que deveria, mas Hashem tomou a posição, tomou a atitude de ter um pacto mediante ao que Abraham conhecia. Hashem não conseguiria chegar a Abraham de maneira plena, estabelecendo um pacto diferente, um pacto usando um anel na mão. Abraão, agora você vai usar um anel na mão. Abraão fala, mas o que é esse anel? Eu nunca vi ninguém fazer um pacto assim. Então, de igual maneira, Hashem também executa o mesmo tipo de pacto com Abraão. O que vocês entendem por um pacto sendo feito assim? É em vão? Vamos cortar uns animais só para ver eles morrer? Vamos passar no meio só para ver a barrigada escorrer? E qual é a ideia e concepção de vocês referente a esse simbolismo dessa ação? Quem tem algum palpite? Palpite é assim como a vida do animal não pode ser retomada, né? O pacto também não pode ser revogado. Essa é uma das coisas. Muito bem falado, demonstra isso. Mais algum? Tem mais um. Tem alguma coisa a ver com aliança? Então, com aliança, que tipo de aliança? É uma aliança, é um pacto, mas a minha pergunta é lógica, é uma aliança, é um pacto. Mas em que sentido isso aqui, o que isso representava para Abraham, ou para esse caso, e para o caso mais no futuro, que é o caso de Abraham com Avimelech? Orav. Na realidade, pelo que eu me lembro do relato, Abraham estava meio que questionando, né? Parece que foi alguma coisa mais para Abraham do que para Hashem, porque é uma aliança de Hashem com Abraham e de Abraham com Hashem. Então depende dos dois. Esse tipo de aliança, como é uma aliança dupla, se uma parte cumpre a sua parte do trato, a outra também cumpre.
Se a outra não cumpre, ela está fazendo tipo uma quebra de contrato. E, se eu não me engano, Abraham estava um pouco duvidoso com respeito a essa aliança. Parece que ele estava falando assim que como que eu vou saber como é que eu vou saber se os meus descendentes vão ser merecedores dessa promessa? E aí, em vez de Hashem responder diretamente a pergunta dele, ele vai lá e fala, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Ok, então, aí tudo bem, esse foi o simbolismo, essa foi a introdução ao pacto. Mas por que a minha pergunta, o Demóstenes entendeu, você fez a introdução, mas a minha pergunta é que assim, eu não estou me apegando muito ao texto, porque o texto é um texto que todos já conhecemos já, né, de Abraão. Então, em que sentido esse pacto, qual que era o sentido desse pacto? O Demóstenes falou que é da mesma forma com que os animais morreram e não podem ser devolvidos à vida, também o nosso pacto, após de feito, não pode ser mais desfeito. Então, essa foi a primeira ideia do pacto. Tem mais uma segunda ideia nesse pacto. E quando é feito um pacto desses? Aquele que descumpriu o pacto merece ser repartido igual esses animais que estão despedaçados aqui. Então, essa é a ideia. Então, Rav, o que eu tinha comentado, que não pode haver quebra de contrato. Esse tipo de contrato que era feito nas partes semitas, então, metade para cada lado. Até tem um comentário da Torá que menciona isso que você falou. Então, exatamente. Mas a minha pergunta e a minha resposta, você fez a introdução. A resposta, as duas respostas são exatamente dessa maneira. É um pacto que não pode ser desfeito, de tal maneira, de igual maneira que a vida não pode ser devolvida. Essa foi a resposta de Demóstenes. E a segunda resposta, que não é a que você deu uma introdução. A segunda resposta é: a pessoa que descumpriu o pacto merece morrer como esses animais estão mortos. Entendeu? Então, é uma justificativa para a introdução que você deu. Da mesma forma com que Hashem não pode morrer, isso é uma verdade absoluta. Hashem não pode morrer. Então, o pacto também nunca vai ser quebrado com a descendente de Abraão, com a semente de Abraão. Ok? Vamos lá. Vamos voltar a entrar aqui no clima da história. No clima da história, nós temos aqui agora um deserto. Esse deserto, ele é o deserto aproximadamente como era o deserto onde Sara enviou Ismael e Agar. Lembra que depois que Abraão tem um filho com Agar, e aí ele... Gente, se eu estiver pulando muito assim a história, porque eu estou querendo dar uma introdução mesmo para vocês se sentirem no clima. A Sara enviou a Agar e a Ismael. Então, essa daqui era, para vocês entenderem um pouco, a aparência do deserto, aonde eles foram parar. E aqui, nesse texto, nós vemos também, de novo, a ideia que era muito forte na época, e nós vemos também por que Hashem não aceitou de uma maneira completa a descendência de Agar por meio de Abraão, que é, quando ela vai parar num poço, ela fala, Be'el Hairoi, o poço que o Deus vivo me viu. Então, mas a ideia dela é que naquele poço existia uma entidade que chegou até ela e que a protegeu. Então, a Agar, ela ainda não era uma convertida completa. Ela, apesar de estar na casa de Abraão, ela ainda mantinha ali os costumes do Egito. Ok? Abraão desceu para o Egito. No Egito, e isso a gente tem que deixar sempre muito bem claro, também tinha uma prática com a qual Hashem decretou para Abraão no futuro, que era a prática do quê? Do Brit Milá. Da circuncisão. A prática da circuncisão era uma prática comum no Egito também. Vocês se lembram que na aula passada nós dissemos sobre a criação do mundo que Hashem pegou, de certa forma, alguns conceitos que eram comuns de época e, entre aspas, cacherizou para o povo de Israel, como a gente comentou dos sacrifícios, como nós comentamos do próprio relato da criação. Então, de igual maneira, existiam várias práticas que eram comuns de época, que Hashem falou, olha só, isso é bom, isso não é bom.
E assim veio, e assim foi seguindo, até nos tempos de Moshe, e quando o próprio sogro de Moshe, ele vem e visita a Moshe e dá os conselhos, e Hashem recebe os conselhos de Itró. Nós temos aqui uma tenda de como era a época uma tenda de época, que é usada até hoje em dia aqui em Israel, de beduínos. E aqui eu quero entrar para uma história muito importante que ocorreu com Abraham Avinu, que ocorreu no período de Abraham Avinu. Esse é um texto que ele é muito... Não é contraditório para o que eu quero dizer, muito famoso, porque uns dizem, isso é uma visão, outros dizem, isso não é uma visão, que é o texto de Lot. O texto de Lot, no qual o Lot vivia em uma cidade, e Abraham vivia na região da cidade, e Hashem envia alguns anjos para a casa de Abraham no dia da sua circuncisão. Nesse relato, é importante nós entendermos como a Torá vem nos contar os fatos históricos. Nós vemos que Abraham tinha acabado de fazer essa circuncisão nesse relato. E Hashem envia para Abraham 3 melachim. Desses 3 melachim, Abraham recebe em sua casa. Eles profetizam que Abraham vai ser pai. E por fim, eles comem, entre aspas, eles comem. E depois, 2 melachim. Alguém comentou alguma coisa? 2 melachim. Eles... Ok. Você quer voltar para a circuncisão? Qual? Sim, já existia, Shlomo. Era um costume Era comum a prática da circuncisão entre outros povos na região. Pode perguntar, Rav? Pode perguntar. Então, é o seguinte, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase do Guia dos Perplexos. Na época, ela me fez muito sentido. Hoje, eu já fico um pouco na dúvida do porquê disso. A frase dizia assim, pode ler a frase, Rav? Pode ler. Tá. Moreh Nevuchim, livro 3, capítulo 32. Hashem, em sua sabedoria, não achou apropriado nos ordenar a rejeitar completamente todas essas práticas, algo que o homem não poderia conceber de aceitar, segundo a natureza humana que é inclinada ao hábito. Teria sido comparável a uma profecia aparecer hoje e clamar por um serviço a Hashem, declarando que Hashem agora ordena que não ireis mais orar a ele, nem fazer jejum, nem buscar a sua ajuda, nem em tempos de angústia, mas que o vosso serviço a ele será através da meditação sem qualquer obra ou qualquer natureza. Ele, portanto, aí aqui é o ponto, ele, portanto, permitiu que essas práticas continuassem, mas as transformou de suas associações idólatras para que o propósito delas fossem direcionadas a ele. Então, assim, o que eu tinha entendido na época que eu li isso aqui pela primeira vez? Que Hashem pegou práticas que já eram comuns de outros povos e autorizou que os nossos patriarcas continuassem utilizando para que simplesmente tirassem o foco. Antigamente era uma prática que eles praticavam uma finalidade idólatra, agora não, agora é para o monoteísmo, trazendo para o monoteísmo. Até aí eu tinha entendido, só que agora eu fico pensando o seguinte, se essa tivesse sido o objetivo, então agora que nós já temos consciência da monolatria, do monoteísmo, e não monolatria e nem politeísmo, então ela perderia o efeito, ela perderia a utilidade, porque a utilidade já foi alcançada, seria um meio para um fim, e não o próprio fim, a própria finalidade. Entendeu, Rav? Como que eu posso entender isso? É como eu disse, a gente estudou na semana passada, quando nós demos a introdução sobre a Torá, sobre por que acreditamos na Torá e por que acreditamos na veracidade da Torá, toda a revelação do Sinai. De fato, o Rambam, ele nos esclarece algo que eu falei de uma forma mais simples, que seria a cachirização dos costumes. Ok? Hashem, ele aceitou algumas práticas que ele achou conveniente e que ele entende que modificam o caráter humano.
Existem práticas que Hashem entendeu que na humanidade fazia sentido. E essas práticas ele achou conveniente manter. E quando a Torá estabelece manter uma prática, continuar com uma prática, em nenhum momento ela é condicional. Em nenhum momento ela fala, olha, vocês vão oferecer sacrifício até o dia que vocês conseguirem achar a fórmula da relatividade de Albert Einstein, entendeu? A Torá não estabelece um fim. Ela diz, olha, oferece sacrifício. Porque é um roque. Nós não sabemos por completo os porquês, porque nós damos explicações. A grande verdade é que nós damos explicações, mas não sabemos o real motivo de cada mitzvah. Se a explicação tivesse dada na Torá, ainda que a explicação tivesse dada na Torá e as condições já não fossem mais contempladas, nós não poderíamos anular uma mitzvah. Que é um exemplo disso. Shlomo Amelech era o mais sábio de todos os reis. Foi o mais sábio de todos os reis e o mais sábio de todos os seres humanos. E a Torá ela dá um motivo para que o rei não acumule para si 3 coisas: mulher, cavalo e dinheiro. Um rei não pode, por mais rico, por mais sábio que ele for, acumular muito dinheiro, muitos cavalos e muitas mulheres, para que não corrompa o seu coração. E aí Shlomo Amelech vem e diz, bom, eu sou o rei mais sábio do mundo, como que eu corrompi meu coração? Essa lei não se aplica em mim. Ele se excluiu da mesma maneira como que você está excluindo agora a humanidade por um nível que a gente acha que ela chegou. Entendeu? É a mesma coisa que você falar para um preso se julgar. Você fala assim, você pega o cara que ele matou uma criança, põe ele no julgamento e diz, você é culpado ou inocente? Ele fala, eu sou inocente. Então é evidente que nós vamos falar que nós estamos num nível alto. É evidente para nós, porque nós somos os próprios presidiários, nós somos os próprios culpados. Aos olhos de Hashem, e se nós olhássemos no decorrer da humanidade, nós estamos tão abaixo e tão necessitados do cumprimento das mitzvot básicas que a Kadosh Baruch Hu nos decretou no passado, quanto no próprio passado. Então, a gente não pode se excluir de nenhum mandamento por motivo de condições, por motivo de que acharmos que estamos em uma condição melhor ou pior. Então, para voltar a responder a tua pergunta da Brit Milá, para responder as perguntas sobre os sacrifícios que vão voltar, para voltar a responder qualquer tipo de pergunta relacionada a... E por isso eu volto a dizer, e por que eu dei a introdução sobre a palavra Elo ali atrás, e por que a gente está falando agora também das práticas dos sacrifícios e tudo, porque apesar de que, de certa maneira, já eram práticas culturais da época, Hashem achou conveniente estabelecer para toda a eternidade. Hashem entendeu que essas práticas dedicadas e voltadas à sua vontade, à vontade dele, surtem efeito na Neshama humana, surtem efeito na alma humana, sob condição condição educativa. Ou seja, o que você aprende levando um korban no Beit HaMikdash, você não vai aprender de outra maneira nenhuma. O que você aprende descansando no Shabat, o que você traz para a sua Neshama, traz para a sua alma descansando no Shabat, você não aprende lendo, você pode ler todos os milhares de milhões de livros que já foram escritos no mundo. Se você não fazer a prática que a Torá estabelece, você não cumpriu um Shabat. Então, a condição intelectual jamais vai substituir as práticas judaicas, as práticas religiosas. Ficou claro? Sim, Rav. Claro, eu vou precisar digerir isso que você falou, mas fez muito sentido mesmo, de verdade. Uhum. Então, nós estávamos falando aqui sobre a questão da Agar, né? A gente começou a comentar sobre a Agar, que já estamos... Eu estou pulando a história bastante para a condição do tempo, por isso que eu gostaria muito que vocês se pronunciassem, caso haja qualquer tipo de dúvida sobre isso, como o Shlomo fez, tá bem? A Agar, por fim, ela não... a gente já tinha pulado a Agar, a gente estava falando do Lot, da história de Lot. Então, nós temos aqui agora
A Torá, ela vem nos ensinar o seu método de ensino. A Torá nos ensina o seu próprio método de ensino. Por que eu quero explicar isso para vocês? A Torá relata da seguinte maneira: Abraham havia acabado de fazer sua circuncisão sobre Milá e ele estava sob o sol quente, à porta de sua tenda. E aí, de repente, ele começa a ver anjos. E os anjos chegam e os anjos comem. Primeira coisa, anjo não come. Anjo não tem barriga, anjo não tem estômago, então é impossível um anjo comer. Ou seja, isso não é um relato factual. A Torá sempre nos provoca a contestar o que ela está dizendo. A Torá não deve ser lida aceitando o que está escrito. A Torá deve ser lida duvidando do que está escrito. Vocês compreendam muito bem isso. Então, é evidente, por A mais B, que isso não é de verdade. Isso é uma visão de Abraão. E aí ele veio os dois anjos, e Hashem diz o seguinte, deixa eu até pegar aqui. Eu achei aqui. Hashem, ele começa com uma pergunta para si próprio. Olha aqui. Está em Bereshit 18. Está no 18 e 17. Hashem vem e faz uma pergunta para si próprio. Como que esse texto está escrito se não foi uma visão? Como que nós podemos sondar o pensamento de Hashem? É lógico, nós sabemos que foi Moshe que escreveu, e Moshe teve o relato pessoal de Hashem. Então, Hashem diz o seguinte: esconderei de Abraão o que farei? Esse daqui é um dos métodos de julgamento de Hashem. Vocês se lembram que fala que Hashem, ele perscruta o coração do homem, ele sonda o coração do homem, ele sabe o que tem dentro do coração do homem? Então, esse é um dos métodos. Hashem julgou Abraão sem nem mesmo precisar de uma atitude de Abraão. Então, Abraão estava lá, tendo uma visão profética, um sonho, um halon, e Hashem faz um julgamento para ele. Ele não escondeu de Abraão. E coloca dentro do coração de Abraão esse relato aqui, essa situação. Ele vem e fala, dentro do coração de Abraão, eu vou destruir uma cidade. E Abraão fala, mas Senhor, você vai destruir o justo junto com o ímpio? Isso não é justiça nisso. E aí começa um relato. Na verdade, eram 5 cidades, não era só Sodoma e Gomorra, eram 5 cidades, por isso que fala, e se tiverem 50 justos? Aí 50 justos quer dizer, se tiver 10 justos em cada cidade. E se tiver 45 justos? Se faltar um justo em cada cidade, você vai destruir, tem 9 ainda. E foi diminuindo, importunando mesmo Hashem. E por fim, os 2 anjos vão destruir a cidade. Então, chegam-se 3 anjos, e agora descem só 2. Um dos anjos foi um anjo de cura, o Refael. O anjo de cura curou Abraham e curou Sara. Curou Sara de sua velhice e curou Abraham de sua Milá, da dor que ele sentia. Os outros 2 descem, um para destruir a cidade e o outro para salvar Lot. Temos todo o relato de Lot, que eu vou saltar. E chegamos aqui ao relato de quando Abraham acorda do seu sonho. Olha só, no 19:27, a Bíblia, a Torá, em Bereshit 19:27 diz, e madrugou Abraham pela manhã e foi ao lugar em que esteve rezando diante de Hashem. Abraham esteve rezando, ou seja, ele lembrou da visão que ele teve no sonho durante a noite e falou, meu Deus, será que isso é verdade? Será que a cidade está destruída? Ele foi lá para confirmar a visão dele. Então, a Torá, ela tem esse sentido, essa forma de conversar conosco. Então, esse relato de Lot
ele nos traz isso. E tem um relato muito bacana, que eu esses dias atrás, o Rav Alexander, estava na casa dele no Shabat, ele nos contou, que dizem que a Moshe Rabbeinu, quando estava escrevendo aqui a Torá, ele vinha escrevendo Bereshit, e chegou nessa história de Lot. Moshe Rabbeinu disse, eu não vou escrever essa Torá. Eu me recuso a escrever essa Torá. Como posso escrever uma Torá que diz que as filhas se deitaram com o próprio pai? Como eu posso escrever isso na Torá? Porque eu não posso contar de Abraham, que destruiu a cidade, já pula lá para o Yitzhak, e diz que Moshe Rabbeinu se recusou. E esse relato diz mais ainda, que as duas filhas de Lot, elas apareceram a Moshe Rabbeinu, e elas disseram o seguinte, nós duas, por profecia, sabíamos que o Mashiach iria vir de nós duas, de uma de nós duas. Como nós duas poderíamos permanecer sem fazer nada. Então nós tivemos que ter relação com o nosso próprio pai, para que o Mashiach pudesse vir da nossa semente. E de fato, o Mashiach vem da semente das duas. Porque se você for levar em conta que Moab é descendente de Lot, e de Moab saiu Ruth, que se converteu a Israel, Ruth saiu David, e da semente de David vai sair o Mashiach. Esse relato ele é muito importante para nós. Não só para conhecer a própria descendência, mas que nós possamos também saber que o ser humano, ele passa por situações assim e a gente nunca sabe o que vai ser no futuro. E agora eu me lembrando outra coisa, e também tem outra situação. Do mesmo relato, tá tudo junto, tá? Eu que pulei essa parte. E elas disseram o seguinte, também, nós fizemos isso para que se um dia, entre uma das filhas de Israel, tiver uma mulher que diga que não sabe quem é o seu pai, ou que entre a sua descendência não tenha um filho sem saber quem é o pai, ou que o pai abandonou, as pessoas não venham abandonar esse filho, porque, de igual maneira, sobre nós, se tivermos nossos filhos como mães solteiras, tem um grande zerut na nossa descendência, tem uma grande honra na nossa descendência, que é o Mashiach que há de vir. Eu acho que não vai dar para a gente seguir muito, eu tentei correr para tentar chegar até o Yitzhak, a Kedat Yitzhak, mas não vai dar, tá bom? Eu vou querer mostrar mais um pouquinho das fotos que eu separei para vocês. Deixa eu achar aqui onde que estão. Peraí. Peraí, somente que eu tô achando aqui. Então, por que a gente começou a falar do relato aqui do Lot? Porque essas cavernas aqui são as da região das filhas de Lot. Tá bem? Então tem essa caverna, e essas cavernas provavelmente foi nessa região que aconteceu esse relato todo que eu contei para vocês agora. Nós temos aqui as cavernas. Não vai dar tempo de entrar aqui hoje, a gente vai retomar a história de Abraham semana que vem. Mas essa menorá, vamos falar que essa é uma menorá, uma Hanukkah, que conecta os textos de último a fim, é um método que a Torá ela usa muitas vezes, onde o primeiro pasuk está ligado com o último pasuk, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver aqui nos nossos estudos da história de Israel, isso muito bem detalhado. Semana que vem nós vamos partir daqui. Mais fotos históricas que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Descendência de Abraham, de Hagar, de Sará e da Ketoret, que é a mesma que Hagar. E mais uma tenda beduína. E aqui também sobre o relato de Lot. Essa é uma pedra assíria, um relato,
um fragmento histórico de uma pedra assíria que remete à caída de meteoritos na mesma região onde vivia Abraão Avino, numa época de aproximadamente 100 anos para mais ou para menos, da que viveu Abraão Avino e que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Então é muito legal, eu vou passar para vocês, já está no e-mail de vocês, né? Esses documentos aqui, esse daqui vocês podem ler, está em inglês, mas quem entende um pouquinho de inglês vai entender facinho. Então a Torá, como eu comecei a falar semana passada, e tento passar para vocês, ela é um relato histórico também, quanto o povo de Israel. Ela tem o seu jeito de contar a sua verdade. Ela tem a sua maneira de dizer as coisas que nós temos que aprender. Não quer dizer que sempre é factual e não quer dizer que sempre é um midrash. Nesse caso, apesar de a gente poder entender que foi uma visão que Abraão teve, nós também temos comprovações históricas de que naquela época, no passado, aqui na região, ocorreram fatos históricos comprovados por outras civilizações relatados em nossa Torá. Lembra que nós falamos semana passada sobre os relatos da nossa Torá que tem sobre os assírios, sobre os sumérios, relatos da nossa Torá que se assemelham com outros povos da época? Então, mais nada é do que uma nova comprovação de que nossa Torá é verdade. Porque se não tivesse relato histórico nenhum, se ninguém mais soubesse o relato de Noé, se ninguém mais soubesse o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, nossa Torá não seria verdade. Então, nada mais do que justo de também outros povos também relatarem as mesmas histórias que nós relatamos em nossa Torá. Ok? Eu queria deixar para perguntas, eu sei que a gente pulou bastante coisa sobre Abraão, mas eu acho que ficou bem clara a questão de Abraão Avino, ele ter sido um visionário e o precursor de toda a unicidade absoluta, a concepção da unicidade absoluta de Hakadosh Baruch Hu. Mais para frente, na Torá, nós temos um conceito de que por meu nome Hashem, não me fiz conhecer a eles, aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Esse é um conceito bem bacana, mas nós não vamos estudar ainda hoje. Isso deixa para mais para frente. Então, eu quero saber alguma pergunta sobre Abraão Avinu. Eu pulei bastante coisa, eu quero que vocês me façam as perguntas para que eu possa complementar o que eu pulei. Sim. Engraçado. Então, quando eu fui a primeira vez estudar a Torá, que o segundo rabino lá missingélico, né? Ele leu lá, ele falou que era o fogo do Eterno mesmo que destruiu. Aí eu lembrei aqui uma coisa que eu ouvi. A Torá tem que ser estudada como um judeu mesmo, porque senão você não consegue assimilar tudo, não. Você leva tudo canônico espiritualmente. O que acontece é o seguinte, é até errado usar termo de rabino, chamar uma pessoa que não é rabino de rabino, né? André, eu sei que você não teve má intenção de falar isso, mas uma pessoa que não tenha estudado não tenha o nível de estudo de um rabino, não pode ser chamada de rabino. Então, qualquer coisa que saia da palavra, da boca de uma pessoa dessa, é fruto da própria imaginação dela. É fruto do próprio conhecimento dela, que na maioria das vezes a pessoa não sabe nem falar português direito. Então, como você vai confiar na interpretação dessas pessoas para dizer para algum texto da Torá ou da Tanakh? Então, realmente, essas pessoas, elas não, na grande maioria das suas interpretações, são errôneas. Não temos nem que tentar dar ouvido e dar um reset em tudo que a gente aprendeu até hoje, porque a partir de hoje, a partir dos estudos com pessoas que têm o conhecimento, que detêm o conhecimento correto da Tanakh, da Torá, aí vocês vão ter a interpretação correta de cada texto, a visão correta que tem que ter sobre cada texto. Amém, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Próxima.
uma outra pergunta, algo bacana sobre Abraham Avinu, para que nós possamos concluir. Eu vou pedir para vocês não saiam, porque eu vou concluir a aula e vou fazer um Dvar Torá sobre a Parashá da semana e não vai ficar gravado. Os convertidos, as pessoas ao se converterem ao judaísmo, se agrega o nome Ben Avraham e, conjuntamente, Bat Sara ou Ben Sara. Quando uma pessoa é chamada para a Torá, por exemplo, um homem é chamado para a Torá, ele é chamado Ben Avraham. Quando essa pessoa está doente, na Torá e na sinagoga fala o nome dele para pedir uma cura, ele vai falar Ben Sara. Porque a cura é pedido pela mãe e quando é para ler a Torá é pelo pai, por alguns motivos. E por que que então, e por que que nós somos chamados por Avraham, Ben Avraham, quando nos convertemos? Porque nós trilhamos o mesmo caminho de Avraham Avinu. Da mesma forma com que Avraham Avinu estava num meio no qual tudo era contrário a ele ter uma conclusão de que Hashem é um, ele sozinho chegou à conclusão de que Kadosh Baruch Hu é um. No futuro, nós, hoje, temos a mesma condição que Avraham Avinu. Crescemos no Brasil, onde é samba e feijoada, e sozinho, investigando a Torá e investigando a Tanakh, chegamos à conclusão de que Kadosh Baruch Hu só pode ser um. De que se existe um Criador no mundo, ele só pode ser um. E viemos e buscamos o judaísmo. Então, no mesmo mérito do patriarca Avraham, nós estamos incluídos. Por isso, nós devemos nos orgulhar muito quando chegamos ao judaísmo e temos que colocar um nome. E o nome não pode ser inventado. Nós não podemos colocar Ben David, Ben Shmuel, Ben Yitzhak, Ben Israel. Não, é Ben Avraham. Usar o nome Ben Avraham é um mérito muito grande. Muito grande. Porque nós compartilhamos do meio de Avraham. Pois é. Tom fez uma pergunta. Avraham Avinu foi o maior tzadik da história? Eu não me atrevo a responder essa pergunta, Tom. Porque existiram tantos tzadikim, tantos, a gente falar que ele foi o maior de todos é arriscado. Ele foi o nosso patriarca, entendeu? A gente não tem um rol de quem é maior, quem é menor. Entende? A gente não tem eu sou do time do Avraham, que foi maior. Não, eu sou do time do Moshe. Todos foram de Tzadikim. Entendeu? Então nós temos que não tem disputa de quem é o mais tzadik. Avraham foi um grande tzadik, o nosso patriarca. Então é arriscado responder essa pergunta. Mas foi boa. Então é isso. Eu vou terminar nossa aula por aqui. Não saiam que eu vou falar sobre a Parashá da semana. Tchau, tchau. Muito obrigado por todos acompanhar nossa aula. Desculpa a correria. Semana que vem nós continuamos a partir da Kedat Yitzhak.